Olá, minha gente, professor Nelson Salto aqui com vocês. Hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre os temas que estão ali bastante em moda, não? Temas por quê? Nós temos aí várias provas de redação por acontecer, nós temos todo o universo das bancas que estão por vir ali, vestibulares, Enem, e o que o pessoal tem me pedido aí para falar? Né? O pessoal tem pedido para falar bastante sobre os temas que podem cair na atualidade, né? Falou assim, nós não temos nem como fugir de ideias como o tema ligado à realidade que nós estamos vivendo, né? Nós estamos passando por uma realidade e temos de viver essa realidade. Temos de viver essa realidade, né? Boa noite, boa noite. Tudo bem, minha gente? Falou assim, temos que viver essa realidade. Só que a questão é a seguinte, muitos têm falado do que está acontecendo hoje, de tudo que a gente está vendo, tudo que está acontecendo, não é mesmo? O que a gente tem de ter como preocupação? Deixa eu dar uma melhorada aqui na minha clareza. Isso aí, né? Estava meio escurinho. Falou assim, que a gente tem que entender, tá? De uma maneira geral, o que vai acontecer daqui para frente. Por quê? Porque a gente falar de tudo que está acontecendo, isso é um fato do momento, né? Falou, mas a gente tem que perceber o seguinte, o que vai acontecer depois que tudo isso daqui terminar? Será que as coisas vão ser iguais eram antigamente? Uma série de pessoas, muitos pensadores, muita gente está falando bastante sobre isso, né? Eles vêm falando muito sobre o que vai mudar, o que vai acontecer e o que vai representar de novidade na nossa vida. A gente tem que estar preparado para as transformações que vão acontecer daqui para frente. Você percebe que a realidade vivida hoje, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ela não vai reverter completamente. Ou seja, o que significa isso daí? Que muito daquilo que nós estamos vivendo hoje vão se tornar amanhã uma realidade presente. Vamos entender principalmente alguns aspectos que estão acontecendo ali que a gente tem que pensar. Eu acho que isso daqui é algo que a gente tem que pensar todos os dias, tá? Tem que pensar nas mudanças da nossa vida, mudanças profissionais, e entendam que essas mudanças e esses fatos estarão presentes ali, obrigado, Ed, tá? Estarão presentes ali em temas como de redação. Então a gente precisa juntar todas as coisas, né? Falou assim, professor, qual é o tema que vai cair? Tem muita gente ali que vai prestar, por exemplo, o Enem, que vai prestar os vestibulares agora no final do ano, e uma turma grande vai prestar agora, que são aqueles que vão fazer a prova da Polícia Civil, por exemplo, no Paraná, que cai redação, tá bom? Então, na verdade, para todos, essa estrutura funciona muito bem. O que a gente tem de entender, tá? Qual é o próximo passo? Por exemplo, veja só, será que as escolas voltarão pura e simplesmente a ter uma expectativa de rotina que não compreenda mais o ensino à distância? Vejam, muitas escolas, isso daí eu vi porque é a minha realidade, simplesmente tiveram que entrar em um novo ritmo de vida. Como outro novo ritmo de vida? Eles tiveram de colocar em evidência, vejam só, eles tiveram de colocar em evidência um trabalho virtual mesmo para aqueles que não acreditavam. Minha gente, a educação que nós conhecemos, a educação IAD, principalmente em concurso público, não é a realidade nacional, não é a realidade das universidades. Eu falo isso daí porque quantos estão estudando hoje em casa? Todos aqueles que faziam universidade, que estavam numa faculdade, estão em casa hoje assistindo a aula EAD. Não é assim? Eles estão assistindo a aula EAD. Está todo mundo lá. Faculdades, colégios, cursinhos preparatórios para vestibular, os cursos preparatórios para concurso público, treinamento, tudo aquilo que antes era físico, agora se tornou virtual, ou melhor, né, se tornou ensino à distância. E essa é uma realidade que muitos não estavam preparados para enfrentar. E que, de repente, tiveram que sair correndo atrás, tá bom? Foram professores que tiveram a aprender a utilizar sistemas como o Google Meet, como o Zoom, para poder trabalhar esse tipo de estrutura, né? Para poder trabalhar tudo aquilo que vai acontecer no dia a dia. Então, veja bem,
como funciona hoje em dia? As pessoas têm que se reeducar. Vejam só, é reeducação profissional. Professores, tá? Agora não são mais recursos que nós usamos. Agora é a nossa realidade. Eu tenho que aprender a ficar na frente de um telefone, tá? Celular, na frente de um aparelho, uma câmera, e tenho de aprender a dar aula para os meus alunos, para que eles sintam o dinamismo, para que eles sintam a minha presença mesmo eu não estando presente. Aquilo que professores que trabalham há muitos anos como nós ali, já em ensino à distância, que dizem até que a gente aprendeu a virar artista, ator, né? Por quê? Porque a gente tem de imaginar o aluno ali do outro lado interagindo, tem de imaginar quais são as dúvidas, quais são os questionamentos e temos de passar isso daí para ele. Não é? Por quê? Porque se eu ficar trabalhando por isso, por exemplo, como se eu estivesse fazendo a apresentação de um jornal, isso daí não vai trazer aquilo que todos esperam, não é verdade? Ele falou assim, é verdade. Será que as pessoas esperam realmente que o professor que brincava, que falava com eles, que interagia, tá? E que tinha a sensibilidade muitas vezes para ver quando o aluno estava com mais problema, estava com maior dificuldade, será que ele naquele momento ele vai poder... É uma nova era, tá? Como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho de entender, não posso esquecer que ali do outro lado das câmeras estão alunos e pessoas vivendo angústias, problemas e que precisam de uma atenção maior do que uma simples aula virtual. Então a gente tem de interagir mesmo, tá? Então vejam, essa é uma realidade que nós estamos vivendo, que muita gente está vivendo agora, tá? Que é o do ensino à distância. Agora me diz, e o trabalho, o home office? Né? Falou, quantos de vocês não estão fazendo o que eu estou fazendo o tempo inteiro aqui em casa? Não parou. Por que não parou? Como a nossa realidade já é uma realidade, Vou tomar uma aguinha aqui. Ela já é uma realidade de trabalho virtual. Imagine para aquele que agora vai ter que trabalhar realmente em home office, né? Realmente trabalhando esse tipo de estrutura, realmente tendo de trabalhar em cima... De vez em quando aparece aqui um telefonezinho, gente, porque eu tô aqui, ó, com o celular, tá? Eu tô com a gravação, tudo para poder depois passar esse vídeo, como me pediram também para o YouTube. Muito bom, obrigado. Né? Então, o que acontece? A gente tem que ter uma visão global de tudo que está acontecendo. Profissionalmente, as pessoas vão aprender, principalmente, a trabalhar dentro de ambientes menores. Isso vai mudar a realidade das indústrias e das empresas, o que já vinha mudando, agora vai acelerar. O quê? Que é o estreitamento físico. Daqui para frente, a gente tem que criar uma identidade, uma cultura, ligado a quê? Nós estamos vivendo uma realidade que não é final. Existem dezenas... Tá travando? Eu tô tentando transmitir aqui do estúdio ao mesmo tempo, né? Falou assim, esse vídeo vai estar no YouTube, tá bom? Vou colocar ele no YouTube, lá no meu YouTube, no meu canal, tá? Assim que eu terminar, que é para você poder ver tudo. Mas vai acompanhando aí, porque na verdade o que acontece, né? Falou assim, quando chega uma hora dessa, muita gente acessa. Então o trânsito, né, pessoal, é uma outra realidade. Tá? É uma outra realidade, vejam. O trânsito da internet com o confinamento multiplicou. Eu estava vendo que as empresas tiveram de reduzir e redistribuir muito de banda larga, tá? Muito da qualidade de transmissão até mesmo de filmes como o Netflix e tudo mais. Por quê? Porque a demanda aumentou significativamente de uma hora para outra. Então, além de ter de se adaptar a essa nova realidade, nós também temos de entender que a gente sofre uma concorrência bastante grande, tá? Sofre uma concorrência bastante grande. Então, o que acontece? Como eu estava falando para vocês, os espaços físicos vão ter de ser reduzidos. Por quê? Você não pode mais ter aglomeração. E aí vem uma coisa preocupante, que era o quê? O espaço compartilhado. Como serão agora os grandes restaurantes, né? Falou assim, a gente vê uma realidade hoje em dia alimentar que é o quê? Todos aqueles que mesmo que não se preocupavam em ter um serviço delivery para sobreviver agora precisam, tá?
grandes empresas, grandes conglomerados, empresariais, industriais da alimentação, têm de se adaptar para poder fornecer alimento. Por quê? Porque essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas existem mais de 1.700 variações do vírus corona. Tá? Isso significa, né, olha só, Salve, né, isso significa o seguinte, que há uma possibilidade de nós passarmos por isso uma vez a cada década. Se for assim, tá bom, porque nós vamos aprender a lidar com tudo isso, não é assim? Você já imaginou? A cada 10 anos, abraço, Victor, a cada 10 anos, nós temos que reviver uma atitude, um modelo, um comportamento como esse, nós temos de nos preparar. Então, vejam, isso tudo vai modificar em muito as formas de relacionamento. Né? Hoje em dia você vê esses escritórios que são alugados, né? Que as pessoas trabalham e alugam. Como é que vai ficar esse tipo de estrutura? Né? Olha, do Paraná. E aí, Vitor, tudo bem? Gente do Paraná. Então, olha só. O que você tem que entender? Restaurante nunca mais vai ser o mesmo. Eu nunca vou ter restaurantes gigantescos. Por quê? Porque vai levar muito tempo até nós criarmos novamente confiança para trabalharmos, para convivermos dentro de um ambiente cheio de pessoas. Sabe? De lugares que têm de ter uma preocupação com a higiene triplicada daqui para frente. Eu quero ir para um lugar que ele simplesmente me ofereça, tá? Que me ofereça álcool gel, que me ofereça talheres e lugares bem higienizados. Não é assim? Falou, para eu me dispor, ele vai ter de trabalhar tudo isso, ele vai ter de me oferecer. Então, a forma de você atender o seu cliente vai mudar muito. E o comércio? Minha gente, aqueles que não acreditavam no comércio virtual, agora tiveram de aprender essa realidade. Né? Obrigado, Vitor. Tá? Vão ter de aprender essa realidade. Por quê? Hoje tudo que eu preciso comprar, eu compro virtualmente. Por quê? Porque eu não posso sair para circular por aí. Tá? Até supermercado, pizza, alimento, o fluxo cresceu, você já percebeu? Observe, ouça à noite qual é o movimento das ruas. Tá? Qual é o movimento das ruas? Você vê os motoboys trabalhando, não é isso? As ruas estão vazias, isso aumentou o perigo de convivência na rua, vejam? Falou assim, você vai se arriscar a ficar andando aí normalmente pela rua? Não. Então vejam, questões de segurança mudaram e serão diferentes daqui para frente. A questão da alimentação, das grandes empresas de alimentação vão ser diferentes. A forma de trabalho, muitos já trabalham home office, isso vai mudar significativamente. As pessoas vão ter de trabalhar. Por quê? Porque é uma maneira... Como ficam os concursos? Falou assim, com certeza nós veremos o quê? Formas de você ter um registro virtual e começar a prestar o seu concurso dentro de ambientes específicos. Você vai ter de ter um registro, vai ter de ter um ambiente, vai ter de ter um controle, provavelmente, em que você não só fique... Lógico que vai rolar. Não tem nem dúvida que vai rolar concurso. Talvez o que aconteça... Minha gente, pense. Ele está perguntando se vai rolar concurso. Nós precisamos agora, mais do que nunca, de servidores. Não é assim? E esses servidores vão ter de atender as pessoas, não mais em grandes conglomerados. Eles vão ter que atender virtualmente. Você já imaginou? Eu quero entrar com o meu pedido de aposentadoria. Eu não vou poder ir até o INSS, fazer exame, fazer um monte de coisa. Eu vou ter de trabalhar ali. Tá? Vou ter que fazer o atendimento dele virtual. Eu tenho um problema policial, os boletins de ocorrência vão ter de se tornar mais intensos e mais eficientes. Tá? O serviço de cartório, de registro, eu vou ter que mandar uma cópia, ele vai ter que ter uma autenticação eletrônica cada vez mais eficiente. Tá? E eu não estou falando isso porque o confinamento vai ser eterno. Não, isso daqui vai passar. Mas muitas coisas não passarão. Tá? Muitas coisas modificarão. Crescimento do comércio online muito significativamente
vai crescer demais, vai crescer demais, tá? As questões de segurança vão ser amplificadas, porque um número menor de pessoas na rua, maior risco, maior necessidade do quê? De policiamento. Para isso, a gente vai ver o quê? Como é que eu vou policiar todas as ruas? Você vai começar a ver a implantação de muitos sistemas eletrônicos de vigilância, como existem em alguns bairros um pouco mais sofisticados, não é? Falou assim, eu vou ter que colocar câmeras na minha rua para poder filmar constantemente, que é para poder verificar se existe ou não alguém ali alguém que vai atrapalhar, né? Alguém que vai tentar furtar, alguém que vai tentar colocar em risco, né, os moradores da minha rua, já que eu não vou poder ter policiamento constante em todas as ruas, né? Mas eu preciso ter um acesso direto com eles, tá? Hospitais, isso daí nós já vimos. A rede de saúde vai ter de se transformar radicalmente. O que nós vimos? A falência do nosso sistema de saúde, não é isso? Falou, não é a falência, é o quanto nós estamos despreparados, só nós, o mundo inteiro. O mundo inteiro. O mundo estava preparado para uma pandemia como essa? Não estava. Tá? Então, nós estamos vendo o quê? Que é preciso que haja planos emergenciais. E esses planos emergenciais têm de ser o quê? Para todos, tem de ser para todo mundo. É um plano emergencial que tem que atender a população de uma hora para outra. Então eu tenho de ter o quê? Estoques muito maiores do que eu tenho hoje. Eu tenho que ter estoque de alimento, tá? Eu tenho que ter estoque de alimento, eu tenho que ter estoque de medicamento, eu tenho de intensificar as pesquisas científicas. Pessoal, depois de tanto debate que houve esse ano sobre restrições no campo da pesquisa científica, a ciência está se mostrando o campo mais importante de investimento no mundo, porque é ele quem vai solucionar os problemas que nós temos. Não existe outro para fazer isso. Você entendeu? Não há outro. Eu tenho que trabalhar com isso. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. E eu tenho de ampliar a ciência. Eu não duvido nada que, de repente, seja aqui no Brasil, que se encontrem vários caminhos diferentes para a cura de problemas virais como esse que nós estamos vivendo. Por quê? Porque existe dedicação. Só que vejam, e é preciso que haja agora investimento para que isso daí cresça, tá? Para que isso daí se transforme. Você acredita, por exemplo, que os hospitais vão poder simplesmente ter um referencial de atendimento pequeno? Eles precisam ter condições de uma ampliação significativa de leitos de uma hora para outra. Não é que eles vão ampliar os espaços, tá? Não vai ampliar espaço. Vou criar mais alas para atender as pessoas no caso de uma pandemia, não. Mas eles terão de ter o quê? Planos emergenciais para que isso daí aconteça, né? Ou seja, estoque de segurança. É preciso haver estoque de segurança. Isso daí vai acontecer bastante, tá? Que mais? Olha só, pessoal, investimento digital. Se você vê hoje em dia que o espaço digital está sendo intenso, que as plataformas de ensino à distância, de videoaula, de videoconferência, se essas plataformas forem meia boca, elas vão morrer. É preciso que essas plataformas se ampliem melhor tecnologicamente. Esse é o momento em que isso está acontecendo. Veja, aquelas empresas que estão se adaptando, estão oferecendo nesse momento melhora de qualidade, ou melhor, estão atendendo os seus clientes nesse momento de dificuldade, dificilmente perderão esses clientes quando o comércio físico voltar a funcionar. Por quê? Criação de cultura. Nós criamos novas culturas, tá? Aquele que nunca realizou uma compra online, tá? Nunca realizou uma compra online. Ou então, se realizou uma compra online e não ficou muito satisfeito, agora ele é obrigado a rever esses valores. Ele vai aprender a fazer o quê? Ele vai aprender a investigar melhor o fornecedor, e os fornecedores vão ter de dar garantia com maior eficiência para esse tipo de relação online. Não é verdade? Nós vamos ter o quê? Serviços de entrega com maior eficiência, porque senão não vão sobreviver.
Eu não vou confiar a uma empresa, a uma entrega que não realize com maneira de qualidade para o meu cliente, que agora depende disso. Antes era uma opção. Foi se tornando com o tempo uma necessidade maior. E hoje em dia não é mais uma necessidade, é uma sobrevivência. Então eu tenho de trabalhar com esse tipo de estrutura, né? Pessoal, a gente vai ver o seguinte, o mundo, ele vai se dividir, né? Falou isso daqui, falou assim, é uma ideia que foi apresentada em alguns insights ali, né? Das lives do Silvio Moreira, do Silvio Moreira, do César e do Divish Macan, ou seja, são o quê? Pessoas que estão discutindo tudo isso, tá? O IAD era visto como uma alternativa e ineficaz. Agora se tornou a solução a quem não se adequar ficará de fora. É verdade. É verdade. O consumidor vai se tornar mais exigente? Com certeza, André. Lógico que vai se tornar mais exigente. A gente que trabalha nesse mundo, a gente sabe que agora eles vão querer cada vez mais uma qualidade. Porque se agora o produto que eu estou buscando é um produto virtual, esse produto virtual vai ter que ser melhor. Então as pessoas vão ter de aprender. Vejam, é uma outra coisa. Nós teremos de reaprender, teremos de reconstruir culturas, tá? Vamos ter de reconstruir valores. Por quê? O que eu antes dava valor, quem disse que agora vai ter tanto valor? Será que realmente eu ter um espaço físico gigantesco vai ser algo de extremo valor? Sim ou não? Ou será que, por exemplo, eu vou ter hoje em dia os espaços produtivos necessários, mas os espaços corporativos em que eu preciso do trabalho intelectual, eu preciso do trabalho técnico, mas aquele serviço que as pessoas realizam e podem realizar fora de um espaço privado de uma empresa, isso daí vai acontecer. Cada vez mais nós veremos o trabalho em home office, tá? Outra coisa, as pessoas vão procurar e cada vez mais uma alternativa que é qual? Morar perto do emprego. Isso vai ser importante para as empresas, tá? Por quê? Porque eu tenho alguém que não vai sofrer, por exemplo, com o problema de transporte. Não é assim? A pessoa não vai sofrer com o problema de transporte. Mas, veja só, a alternativa vai ser ou ele trabalha perto da empresa, e nisso a gente vai ver o que muitas empresas tendo de se deslocar para ambientes em que a população mora saindo dos grandes centros. A gente vai ver centros comerciais que são intensos, tá? Vamos lá. Tá dando uma reconexão, aí deu uma paradinha, reconectou. A gente vai ver o quê? Centros comerciais tendo de se redistribuir. Isso daí já era uma realidade que era falada antes por causa da movimentação e da superlotação de pessoas dentro dos ambientes comerciais, né? As pessoas dentro de ruas de comércio que eram superlotadas e hoje em dia você não vai ver tanto isso, até mesmo porque as pessoas vão preferir o quê? Entrar em contato, conversar, as pessoas vão querer ver a qualidade dos produtos, mas só que não fisicamente por causa dos riscos, como estamos vendo. Tá? É lógico que isso daí não vai ser assim para sempre, as pessoas voltarão a ir ao espaço físico, mas não com a mesma intensidade de antes. Isso daí já é algo que está acontecendo nos Estados Unidos e que eles estão percebendo o seguinte, que a realidade comercial, industrial, empresarial gigantesca de grandes conglomerados não resolve mais. Tá? E de onde eles aprenderam isso? Pessoal, de relações como da China, tá? Em que o espaço físico é muito reduzido, uma grande população em concentração, e que agora teve e tem de se adaptar à realidade virtual. Isso daí não tem como fugir. Isso daí não tem como fugir. As coisas vão mudar, tá? Outra coisa, o que vai acontecer? Eu preciso ter um controle maior sobre a circulação das pessoas, né? Isso daí pode gerar uma coisa positiva e negativa, que é o quê? O rastreamento individual, não é não? Eu preciso
É possível você ter um controle maior sobre a movimentação das pessoas, um controle maior sobre o isolamento, um controle maior sobre a disseminação de doenças, se eu tiver como controlar a movimentação das pessoas. Só que isso daí, ao mesmo tempo, traz o quê? Eu vou tolher demais esse controle. Enquanto eu faço um controle epidêmico, eu também vou ter controle sobre a vida das pessoas. Então, são coisas que vão ter de ser discutidas e debatidas com muita rapidez. E aí nós vamos ver uma consequência disso tudo, que é o quê? Com esse conceito de eu ter a necessidade, vejam só, a necessidade de produtos estrangeiros sendo trazidos para o meu país. Eu crio uma dependência física. Vamos entender como é que isso daí funciona? Vai, por exemplo, se você vê a China, Japão, eles têm uma dependência gigantesca da soja que vem dos países fornecedores, inclusive do Brasil. O que acontece quando uma situação como essa se manifesta? Nós temos o quê? O bloqueio da vinda de todo tipo de produto de fora, tá? Não é verdade? Os produtos de fora não vêm mais. Então, isso acaba gerando o quê? Veja, eu não tenho produtos que vêm de fora para cá porque eu tenho que bloquear a entrada dessa circulação de mercadoria, dessa circulação de pessoas. Então, o que eu preciso começar a fazer? A produzir dentro do meu país. Então, nós vamos ver o que antes foi uma ampliação da terceirização de produtos, em que países de terceiro mundo eram extremamente explorados como produtores e fornecedores de mão de obra e de produção, tá? Agora, perdendo essa característica e passando a ter uma produção interna. Eu preciso produzir dentro do meu país para o meu consumo, porque quando eu preciso de fora, ele não vem numa situação como essa. Então, nós vamos ver o quê? O crescimento do protecionismo. É algo que foi extremamente condenado, vejam só, pela política do Trump nos Estados Unidos, que era o protecionismo, tá? Em relação à economia americana. Agora a gente vai ver isso daí acontecer com todos os países. Por quê? Eu preciso ter uma produção interna que garanta a minha sobrevivência. Eu não, ou melhor, não é nem acredito que seja uma preocupação pura e simplesmente com o consumo interno, mas é uma sobrevivência empresarial, uma sobrevivência comercial, uma sobrevivência humana, em que eu vou o quê? Utilizar a minha relação interna, eu vou utilizar a minha produção interna. Então vejam, nós vamos ver um crescimento do protecionismo nacional e do comércio, da economia interna. Isso daí vai acabar acontecendo e muito, tá? E muito, isso daí vai ser muito intenso daqui para frente, tá? Quer ver outra coisa que vai acontecer, que nós vimos e que dificilmente a gente vai ver essas coisas mudarem? A questão dos grandes shows e espetáculos com grande aglomeração de pessoas. A gente vai ver um crescimento cada vez maior. Eu falei isso daí na outra live que eu fiz, né, que está lá no YouTube, quando eu comentei sobre os shows, né, sobre os shows, e que havia uma nova realidade, que era o quê? Os shows virtuais, em que você não tem mais espaços, que você não vai buscar grandes espaços de convivência para assistir a um show. Você vai procurar o quê? Um show que seja virtual. Eu vou continuar gostando, vou continuar seguindo o meu artista, eu vou continuar prestigiando, só que não mais ao vivo. Não é assim? Não mais ao vivo. Eu vou começar a fazer isso tudo agora virtualmente. E eu preciso o quê? Que a estrutura garanta isso. A tecnologia vai ter que crescer e se desenvolver para que ela forneça para mim a possibilidade de participar de um show, de assistir a uma peça de teatro, de ver o lançamento de um filme, tá? Que nós já temos isso, o lançamento de um filme, sem precisar ir até um cinema. Poxa, mas é tão bom ir ao cinema, eu concordo que é ótimo ir ao cinema. Desde que isso não coloque em risco a minha vida e a vida dos outros. Por quê? Eu acho que é muito importante também a criação da consciência de que essa doença pode não me atingir, mas atinge aos outros com quem eu convivo. E ao atingir os outros com quem eu convivo, eu me torno responsável por eles. Então, tudo isso é muito significativo. Tudo isso daí é muito importante. Então, vejam,
as experiências culturais de imersão, que é o que nós chamamos, vão se ampliar. O que são essas experiências culturais de imersão? São aquelas visitas virtuais aos cinemas, perdão, aos museus, tá? Isso vai acontecer às grandes catedrais, aos espaços turísticos de muitas regiões. Como vai ficar daqui para frente a questão do turismo? Você vai perceber que vai haver um grande incentivo ao turismo interno, menos ao turismo externo. Mas, ao mesmo tempo, a regionalização dessas relações. Eu vou ter de construir dentro do meu estado pontos e lugares que sejam atrativos ao meu público consumidor, ao meu povo regional. Eu vou ter que oferecer para eles condições para que eles fiquem satisfeitos. Por quê? Vai levar muito tempo, minha gente, até que nós vejamos o quê? O turismo internacional sendo reativado. Vai levar muito tempo para que isso aconteça. Nós vamos ver o quê? Um incentivo muito grande, lógico, né? Passagens aéreas, viagens, tudo isso que nós conhecemos, o preço vai desabar. Você já viu quanto está o preço dos combustíveis? Como ele caiu? Por que ele caiu? Porque ele pode cair, né? Porque ele pode. Por que o preço baixou tão significativamente dos combustíveis nos postos? Até algum tempo, você olhava um litro, falar aqui da minha região, você via um litro de gasolina sendo vendido a R$5. R$5 o litro a gasolina. Hoje esse mesmo posto está vendendo a R$3,50. Espera um pouco. R$1,50. Se os postos estão sobrevivendo, então existe uma possibilidade do quê? De uma reorganização de valores e custos. E o governo vai ter de se adaptar a essa realidade, como lógico, estabelecendo uma política fiscal que há muito se fala, mas que não foi aplicada. E agora é o quê? É essencial, é fundamental, é necessário. Tá? Você já imaginou como é que vai ser uma consulta de saúde hoje em dia? Hoje em dia a gente já fala, né? Falou assim, eu vejo que você precisa falar com o seu analista, né? Com o seu psicólogo, aquele que faz a sua revisão de vida, que garante você uma pessoa saudável mentalmente, né? Com quem você resgata os problemas do passado e tenta sobreviver, e hoje em dia isso daí é online. Por que não? Quem disse que hoje em dia você não pode fazer uma consulta online? Pode. E até mesmo consultas, em alguns casos, de algumas formas de doença, que são visuais, não é? Que você não precisa fazer um exame específico. Então as pessoas vão se consultar, provavelmente vai começar uma nova triagem. Triagem o que é? Fala assim, eu não estou me sentindo bem, eu entro em um site, vai ter um médico virtual que vai me atender, que vai dar a minha primeira orientação e vai me encaminhar. Fala, olha, o senhor precisaria fazer determinado exame, tá? Esse determinado exame é assim, assim. O senhor tem na sua casa um aparelho XYZ? Sim, talvez eu precise e isso daí seja criado, né? Um aparelho de pressão, um cardíaco, coisas que possam ver, que possa medir minha pulsação, tá? Coisas que, para que haja o tratamento, eu simplesmente receba. Eu vou ter um tratamento delivery, vem alguém, traz um equipamento, esse equipamento fica comigo aqui durante o dia, em que vai ser feito um monitoramento da minha saúde, ele é devolvido, esterilizado, aí ele volta depois com os resultados. Veja, são especulações, são formas que nós temos de entender de coisas que podem acontecer, tá? Coisas que podem acontecer e que dificilmente não acontecerão. Dificilmente não acontecerão, tá? Vocês perceberam, vejam, como as lives explodiram? Estou aqui fazendo live por quê? Porque as pessoas pedem, não é mesmo? Vejam, está um grande movimento. Você encontra live o tempo inteiro, tá? Live o tempo inteiro. Eu acho que é importante as lives que são esclarecedoras, aquelas que somam, tá? Aquelas que trazem orientação. E é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo o quê? Um grande fluxo de informações e de conversas, tá? Muita gente passando muita coisa. Muita gente passando aquilo que antes era cobrado, hoje em dia de graça. Por quê? Está travando, Inês? Fala assim, fazer o quê? Fala, vamos tentar melhorar isso daí, né? Falou, mas olha só, é a gente perceber o que está acontecendo
dentro da nossa nova realidade, né? Da nossa nova realidade. As coisas que vão ter que mudar. Pessoal, você já viu como que são hoje em dia as relações de crenças? Como é que está hoje em dia a questão religiosa? Não é? Vamos falar de algo assim? Hoje em dia é uma irresponsabilidade você reunir um grande número de pessoas. Mas isso daí, veja, eu já tive a oportunidade de ver o quê? As pessoas entrando em templos e igrejas virtuais, em que o pastor, o padre, né, o dirigente espiritual de cada uma das casas, de casa espírita, de casa de umbanda, de candomblé, não importa, tá? Dando as suas orientações. Por quê? Porque as pessoas não podem abandonar isso tudo. Então, é uma nova realidade. Você já imaginou? Deve ser, né, Inês? Deve ser. Você já imaginou como será, então, essa ideia que nós falamos sobre espaços compartilhados? Né? Lembra que nós falamos de espaços compartilhados? Como funciona hoje em dia esses espaços, né? Ou seja, os coworkings, não é verdade? Coworkings. Nós eu tenho amigos que hoje em dia trabalham e sobrevivem com essa nova realidade, que já era uma realidade interessante. Veja o que o coworking faz. Eu sou um profissional, tá, autônomo, eu não quero construir, por exemplo, um escritório físico para mim, porque o meu trabalho, ele é um trabalho de campo, ou coisa parecida, eu sou um advogado, e eu preciso fazer os meus atendimentos, só que não todos os dias sustentar uma estrutura. Então, eu alugo uma sala home office para toda vez que eu preciso ter atendimento. Eu tenho um horário que eu vou lá e falo assim, olha, o atendimento para o meu cliente vai ser tal dia. Se eu puder atendê-lo online, eu atendo. Se ele precisar assinar documentos, ele vai em tal dia naquele lugar. Tá? Psicólogos fazendo esse trabalho com home office. Só que isso significa o quê? Isso significa que quem fornece esse trabalho hoje em dia vai ter uma preocupação muito grande com o espaço, mas principalmente com o quê? Com a higienização desse ambiente, porque são ambientes compartilhados, você entendeu? Saio eu, nesse meu horário, entra um outro. Se senta na mesma cadeira, usa a mesma mesa, tá? Bebe do mesmo filtro, pega os mesmos copos de plásticos, e aí? Né? E aí? Então, aquilo que antes eu via, por quê? Porque eu via tanto espaços de coworking que eram o quê? Chiquíssimos, super bem elaborados, e outros mais humildes para poder baratear o preço. Ser humilde agora representa queda na qualidade de vida, queda na qualidade não é só qualidade, é a qualidade de saúde das pessoas. Então, elas precisam começar a pensar um pouco mais nesse tipo de estrutura, né? Ou seja, a gente vai reconfigurar os espaços físicos. Essa é uma realidade que já vinha acontecendo e que agora vai ser mais intensa. Você já imaginou? Os espaços físicos sendo reconfigurados? É exatamente isso. Tá? E a gente vai ter que aprender a lidar com essa nova realidade. A gente vai ter de aprender a lidar o quê? Com o comércio virtual, com a aula virtual, com a religião virtual, com a saúde virtual, tá? E com o relacionamento virtual. Não é verdade? A gente vai ter que aprender a lidar com o relacionamento virtual. Como lidar com o relacionamento virtual? Né? Fala assim, eu vejo hoje em dia e fico até entristecido, mas o que acontece? Né? Meus filhos, que têm os namorados, as namoradas, né? Falou assim, que já, há quase 30 dias que não se veem, né? Isso daí corta o coração, mas é uma realidade que nesse momento tem de ser administrada. Nesse momento tem de ser administrada, sabe? São parentes que a gente gostaria de ver e não pode ver, tem que ver virtualmente, né? Já, com certeza, vocês já participaram de alguma festinha de aniversário pelo Zoom, não é isso? Falou assim, isso acontece muito, eu já acho que participei da terceira nesses últimos dias, né? Eu acredito até que foi interessante, porque como não há consumo, eu fui convidado para algumas que eu não seria convidado se fosse presencialmente, né? Mas é verdade. Falou por quê? Falou assim, é uma maneira de compartilhar.
Outro dia eu achei muito interessante que meu filho e a namorada combinaram de assistir um filme, tá? E eles cronometraram para ficar na frente lá da Netflix ou da Amazon Prime, eu não tenho certeza de qual dos dois que eles usaram, mas que eles marcaram o horário, colocaram e falaram 1, 2, 3 e pumba, colocaram para rodar o vídeo. Ajustaram ali direitinho o horário. Para quê? Para que eles pudessem assistir ao filme juntos, comentar, sabe? Comeram pipoca, fizeram uma coisa até engraçada, mas foi uma solução encontrada por eles. Né? Foi uma solução encontrada por eles. Minha filha montou ali no quintalzinho de casa uma espécie de academia, né? Uma espécie de academia. Algumas cadeiras, alguns pesos, alguns improvisados, outros a gente pegou até, acabou comprando um elástico, alguma coisa, né? Buscando na internet aulas em que se pode fazer em casa, que é para poder não parar a atividade. Não, para não parar a atividade. A gente vai ver muita gente andando na rua, lógico, distante umas das outras, mas como uma maneira de evitar que se vá até uma academia. Não? A academia vai ter que criar um horário, vai ter que ter um limite de pessoas. Pelo menos nessa volta. Nessa volta vai ser assim. Então, essas são realidades que a gente tem que entender que vão se transformar. E são temas, cada um desses temas que eu falei para vocês aqui, ó, só são temas gerais. Eu fiz um grande apanhado, né? Quanto você imagina que isso não se torne, tá, temas específicos daqui para frente? Como é que vai ser? Qual é o futuro? Qual é o futuro? Como me perguntaram aqui no concurso público. O concurso público vai ter que acontecer. Agora, como que ele vai acontecer? Né? Como ele vai acontecer? Todo mundo vai ter o quê? Uma roupa específica? Talvez seja isso, né? Talvez haja vestimenta específica para se prestar um concurso. Todos vão ter que chegar lá, colocar uma roupa específica, entrar com máscara de proteção, com luva, não é não? Vão ter que tirar a roupa, botar uma roupa especial para poder prestar concurso. É lógico, isso daí para acontecer, não tem nem dúvida. Tá? Não tem nem dúvida. É possível. Talvez aconteça da gente ter aqui para frente 10 dias de prova ao invés de um só. Uma banca vai ter que trabalhar o quê? Com mais de um dia de prova, vão ter que realizar 10 provas diferentes para poder fazer com que os alunos prestem sem grande aglomeração. Essa é uma realidade que nós estamos vendo que está prestes a acontecer. Então, vejam, temas importantes. Anote aí, não esqueça disso. O futuro da indústria alimentícia, né, dos grandes restaurantes, cafeterias, bares, como é que fica? Tá? A realidade do trabalho, né, ou seja, o trabalho físico, muito daquilo que puder ser feito em espaços alternativos, em home office, isso daí vai se tornar uma realidade. Tá? Vai se tornar uma realidade. As relações de ensino à distância, isso daí nós não temos nem o que falar, já era uma realidade crescente e agora em plano aceleradíssimo, porque as escolas não vão esperar uma resolução que diga que elas devam voltar, elas estão trabalhando, as crianças precisam estudar, os adultos, todos precisam estudar, a educação não pode parar nesse momento. Então, isso é um crescimento significativo, tá? Isso é muito significativo. Tá? As relações, de uma maneira geral, vão ter de ser transformadas, vão ter de ser adaptadas. Eu convido vocês depois a assistirem lá no meu canal do YouTube, além dessa live que vai ser colocada lá para vocês, que eu estou gravando aqui, a outra que eu fiz um paralelo interessante histórico, que foi entre essa pandemia, que foi a pandemia do Covid-19, tá? Com a pandemia da gripe espanhola no início do século XX, tá? E como nós vimos muitos termos de semelhança entre o que estava acontecendo e o que acontece hoje, né? Veja, 100 anos depois, muitas coisas acontecendo na mesma proporção, por quê? Nós não aprendemos com a história. Nós não aprendemos com a história. Hoje nós temos uma população mundial muito superior àquela. As possibilidades
de contaminação e de propagação de doenças como a que nós estamos vendo é cada ano maior. Então, as chances de que isso que nós estamos vivendo hoje aconteça novamente daqui para frente é bastante grande e bastante intensa. Nós temos que aprender a viver essa nova realidade. Nós temos que aprender a viver esse novo mundo. Temos de reinventar o mundo. Temos de reinventar todas as realidades humanas, religiosas, educativas, profissionais, tá? Nossas relações de consumo vão mudar, porque o que nós aprendemos para poder fechar isso tudo? Que o consumo desenfreado e absurdo, ele não é prioritário. Então nós vamos ver o quê? Uma mudança até mesmo nos conceitos que o capitalismo pregou, que visavam, antes de mais nada, o grande lucro dos sócios, dos associados, tá? Com o incentivo a uma propaganda, a uma empresa de marketing de consumo, e que agora ela não vai ter mais essa realidade, em que, na verdade, o que vai acontecer é uma administração maior dos bens de consumo, uma administração financeira e econômica, porque as pessoas estão sendo obrigadas a aprender, que não é só pela diminuição do dinheiro, que é uma realidade que está atingindo a todos, tá? Uma redução do capital que cada um tem no seu bolso, mas, ao mesmo tempo, a seleção daquilo que vai ser gasto. Tá? A seleção daquilo que vai ser gasto. O consumismo, por ele mesmo, disseminado e apoiado até mesmo com crianças, tá? Até mesmo com crianças que são incentivadas ao consumo desde pequenas, isso tudo vai mudar. Por quê? Porque nós vamos dar um passo atrás e vamos rever muito da realidade que nós temos hoje. Isso tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado positivo. Importante sempre deixar marcado que esse é um momento de grandes oportunidades, de muito aprendizado. Quanto mais nós nos dedicarmos nesse momento, aprendermos, formos capazes de nos adaptar a essa realidade, nós o quê? Aprenderemos a sobreviver. Essa é a nova tonalidade do mundo que nós vivemos. Esse é um novo cenário que nós temos de viver. Tá certo, minha gente? Um grande abraço a todos vocês. Eu vou encerrar aqui a nossa live. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Essa live vai ficar gravada, vai ser apresentada para vocês lá no YouTube, no meu canal, Nelson Sartori, lá no YouTube. Vai estar livre lá para vocês. Vai ficar gravado aqui também, né? Eu vou colocar para gravar agora aqui, encerrar, para ficar presente com vocês mais algum tempo aqui no Instagram. E eu convido todos a assistirem às lives que nós estamos fazendo, principalmente porque a ideia é abordar temas atuais, mas voltados para aquilo que é o conteúdo que eu trabalho com vocês, que são os temas de redação, principalmente para provas de concurso público, do Enem, dos vestibulares, tá? Lembrando que, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando aqui com os conceitos de atualidades, que é muito importante também para todos, tá certo? Grande abraço a vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais!